Olá a todos e bem-vindos ao novo canal de Money Report. Esse canal se chama, essa série, na verdade, se chama Money Talks e ela conta com o patrocínio de Freecon, do grupo J. Chebli e do SAS. Bom, o que dizer diante de tudo que está acontecendo no cenário econômico, senão que tudo não passa de uma grande crise e toda crise precisa ser gerida. Com pandemia ou sem pandemia, sempre haverá esse tipo de crise política e corporativa para ser administrada. E nesses últimos dias, por exemplo, mais uma dessas situações surgiu. Nós estamos falando, evidentemente, da atuação do Supremo Tribunal Federal contra as chamadas fake news. No bojo desse processo todo, políticos, blogueiros, empresários, eles entraram numa berlinda e tiveram que gerenciar suas próprias crises. Para discutir esse caso e outros também, nós vamos falar aqui hoje com um timaço de especialistas. Eu estou falando de Murilo Aragão, do Daniel Rebelo e do Eduardo Marçom. Por que eu chamei cada um desses profissionais? Murilo, evidentemente, é um cientista político que dispensa apresentações, embora ele goste de brincar que há controvérsias em relação à sua grande capacidade em analisar o cenário político. Daniel Rebelo vai falar sobre o aspecto mais jurídico dessas crises, ele que está muito acostumado a lidar com elas no escritório Pinheiro Neto. E, por fim, Eduardo Marçom, que é um grande amigo de muitos anos, ele vai nos elucidar sobre o aspecto mais de governança que as empresas têm que enfrentar. Ele que, como presidente da Airbus e da Elebrás, enfrentou nessa época em que comandou as empresas crises bastante expressivas que até a gente vai falar aqui então. Bom, Murilo, vamos começar por você. Como é que você está vendo essa crise aí das fake news, a administração dessa crise pelos vários lados? A impressão que me dá, assim, de bate-pronto e para fazer uma certa provocação, é que você não tem dentro do governo ninguém afeito a esse tipo de administração. Você tem dentro da SECOM muito mais profissionais, talvez, de mídia, do que jornalistas acostumados com o jogo da gestão de crises, que é uma coisa meio pesada. O que você acha? Bom, essa questão de, em primeiro lugar, agradeço muito o convite, a Luiz, Daniel, Eduardo, uma honra estar aqui com vocês. Com relação à capacidade analítica, eu lembro uma frase do Tom Peters que disse: se você não estiver confuso, é porque realmente você não está entendendo o que está acontecendo, porque a questão, o cenário é muito, muito confuso. Essa sua pergunta, ela remete a uma observação que eu tenho, que eu faço já muito, vamos dizer, não antiga, mas já há alguns anos, de Brasília e dos governos em Brasília. Os governos não sabem lidar com crises e principalmente quando eles se deparam com a crise, como foi em 98, a crise cambial, como foi a crise do apagão, como foi a crise do mensalão, como foi a crise de 2008, todas as grandes crises, o próprio impeachment da Dilma, o processo, há uma visão equivocada de tratar o tema pela veia jornalística. E aí os governos caem na armadilha que o jornalismo propõe de impor a pauta de discussão. Então, isso leva, muitas vezes, o presidente a ficar respondendo o que o Jornal Nacional quer perguntar e não dar a resposta ou colocar as questões da forma que ele poderia colocar. Quer dizer, então, isso é um vício de profissional, é uma deformação, de certa forma, de entendimento do cenário que faz com que o governo, que é a maior mídia do país, o governo tem uma capacidade mediática extraordinária. Só a mídia do governo mesmo, aquela ligada lá à EBC, ela atinge quase 70 milhões de brasileiros. Milhões de rádios do interior no Brasil, que atingem outros 30, 40, 50 milhões de brasileiros, também poderiam ser objeto de políticas de comunicação e esclarecimento em momentos de crise, mas o governo não faz isso.
E aí fica esse debate que eu chamo um debate quase piquinês, porque fica correndo atrás do rabo. O governo teria que ter uma visão mais estratégica de crise e de comunicação. E hoje, não só a questão do fake news, mas principalmente a questão da pandemia e da recuperação econômica, o que a gente vê é que o governo não tem narrativa. E o governo, ao não ter narrativa, ele fica escravizado pelos acontecimentos. Na questão específica que você fala da fake news, é evidente que é um processo que está sendo requentado por conta da temperatura política do conflito institucional entre os três poderes. O governo ele não tem uma estratégia de comunicação e a estratégia de comunicação é o presidente parar lá na grade, ali no Palácio Alvorada, e falar o que ele acha que deve falar. Evidentemente que isso não é uma estratégia de comunicação. Então, eu acho que, no caso específico, não há uma gerência. Há, sim, um turbilhão de acontecimentos que vão se sucedendo e, ora, o presidente morde e, ora, sopra, né? Ora é agressivo, ora não é. Ora é agressivo e não é ao mesmo tempo, quando falam a palavra dura e, ao mesmo tempo, destaca a democracia. Então, há hoje, na verdade, uma grande guerra mediática, uma guerra de narrativas em torno de algum problema. Como a mídia não gosta do presidente, isso, então, também piora a situação dele. Então, gera uma situação de incompatibilidade completa. Bom, falando do aspecto jurídico, Daniel, vamos supor que você recebesse a tarefa de auxiliar alguns desses envolvidos na questão das fake news. Vamos supor um empresário. Qual seria a tua estratégia? Por onde você começaria a trabalhar? Obrigado pela pergunta, Luiz. Primeiro, é um prazer estar com vocês e um prazer estar com o Murilo e com o Eduardo, que são profissionais que eu admiro grandemente. Eu acho que o Murilo já começou a dar uma sinalização boa de como que hoje é encarada essa crise dentro de uma crise maior. Se nós já temos a crise da pandemia, que tem uma crise de saúde, a crise política e uma crise econômica, duas delas aí, a crise de saúde e a crise econômica, talvez por um motivo mais natural, a crise política por um motivo mais humano, a fake news se soma a essa crise. Então, quando a gente está tratando de como solucionar isso, como falar com um empresário, dentro desse contexto que já tem um problema de pandemia envolvida, o importante é você saber diferenciar e saber o que é, dentro da empresa, um problema que é inevitável, um problema que é evitável e projetar as saídas para esse problema. Evidentemente, o que é inevitável, a empresa tem que assimilar o quanto antes e seguir adiante. O que é evitável, ela tem que controlar. E o que como sair da crise, tem que criar o time e estabelecer os processos, os procedimentos, um plano de trabalho para como sair da crise, no caso aqui que você falou, numa crise de fake news. Quando nós sentamos numa gestão de crise com o CEO, com o empresário, para tratar de como fazer isso, e cada uma tem as suas peculiaridades, tem alguns pontos que são comuns a essas crises. Para estabelecer um comitê de crise, por exemplo, nós temos que pensar muito nas pessoas que estão fragilizadas já com esse momento. Então, a participação do departamento de RH é muito importante. Os controles, as fragilidades, e aí vem o comitê de auditoria, trabalhando junto com o jurídico. É claro, o financeiro. E quando a gente fala de fake news, comunicação. Como o Murilo falou, e falou muito bem, hoje as batalhas não são travadas só no judiciário, não são travadas só num processo, também são travadas no campo midiático. Então, a série do Netflix, agora que saiu falando bastante disso, né? Trial by Media, que é interessante. E quando a gente está falando, então, de uma batalha que está sendo lutada em todas essas frentes, o plano de trabalho tem que englobar essas frentes também. E empoderar as pessoas para conseguir fazer uma resposta que seja rápida, porque as coisas acontecem muito rápido. Hoje, talvez o maior meio de comunicação, e aí eu somo o que o Murilo falou de forma muito boa, além do presidente na frente do Palácio da Alvorada, é um tweet que vem numa hora que ninguém está esperando.
E tem que ficar monitorando aquilo ali, porque o tweet vai mudar o cenário de uma hora para outra. Essa velocidade e essa capacidade de mudança de cenário é muito desafiadora, e encontrar os mecanismos para, não só jurídicos, mas midiáticos também, e os mecanismos dentro de uma empresa para você tratar sobre isso, certamente, com agilidade, é certamente um dos grandes pontos que teria que ser discutidos para fazer uma gestão de crise. Legal. Antes de passar para o Edu, eu queria somente fazer um comentário sobre essa questão aí do Twitter. Não sei se vocês viram, mas o Trump fez um comentário sobre a questão que envolveu o assassinato de um policial negro nos Estados Unidos. Até teve um incêndio, uma confusão danada, mas ele utilizou palavras no tweet dele que o algoritmo identificou como incitação à violência, e o tweet foi bloqueado. Por conta disso, o Trump fez um comentário dizendo que, até insinuando que talvez fosse melhor fazer uma intervenção no Twitter, enfim, e criou, evidentemente, uma nova crise, né? Agora, eu me imaginei aqui, assim, o que seria de Trump sem o Twitter? E, provavelmente, ele perderia metade dos seus movimentos de comunicação junto à sociedade, não americana, mas global, porque, afinal de contas, é a ferramenta favorita dele. Acho que ele deve ter se sentido pessoalmente traído por aquele que ele julga tão carinhosamente ser a sua melhor forma de se comunicar com as pessoas, né? Bom, pegando, então, ainda o assunto das fake news, e aproveitando o fato de que o Eduardo Masson é presidente do Conselho Consultivo da Fundação Exult, queria ver se a gente aborda isso por um outro lado. Edu, você como um conselheiro, como é que você veria uma empresa da qual você é conselheiro sendo envolvida numa questão dessa, ou um executivo, um empresário, alguém envolvida nisso, e você como conselheiro, você teve já essa experiência muito grande como executivo, enfrentando outro calibre de crises, evidentemente, mas como é que você, da posição que está hoje, veria isso olhando um empresário envolvido numa situação como essa? Bom, em primeiro lugar, Luiz, obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com o Murilo, com o Daniel e você, falando de um assunto tão interessante, que para mim é particularmente caro. Eu só vou fazer uma correção, eu já não estou mais lá com o conselho da Fundação Exult, tenho outros conselhos que eu participo, entre eles aí o Banco aqui de Desenvolvimento de São Paulo, a Desenvolve. Mas, enfim, todo mundo diz, né, que em governança as crises, na verdade, vão bater no mais alto nível, que é o Conselho de Administração. É lá que se tratam desses assuntos. E eu diria para você que eu não vejo o grande problema dessa crise, da pandemia, para começar, né, é que nós estamos vivendo num comitê de crise permanente. Isso que disse o Daniel nos faz pensar que estamos o tempo inteiro recebendo inputs que requerem uma ação imediata para a preservação, para a perenidade da empresa, né? Que esse, em última análise, é o principal objetivo da governança. Então, a gente está vivendo esse momento o tempo inteiro. Então, eu vejo, primeira coisa é que a diferença é muito grande entre as empresas que realmente têm uma governança sólida e têm mecanismos já previstos para tratamento das crises, né? Eu me lembro, quando fui presidente da Elibras, nós tivemos um acidente com o meu CFO, que era um estrangeiro, era um francês, que teve um acidente de carro na cidade de São Paulo, veio a óbito, a gente não sabia, a gente tinha acabado de montar o sistema de gestão de crise da empresa. A gente tinha acabado de fazer um manual, a gente tinha acabado de criar o comitê, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, só que a gente nunca tinha testado. Tivemos que testar, em vez de fazer dry run, fizemos um live sobre todos os aspectos. Se a gente não tivesse, pelo menos, sabendo o que cada um tinha que fazer naquela hora, seria um desastre. Eu consegui que
a chefe da área de crise nossa, enquanto ela estava vindo do interior para São Paulo, ela conseguiu conceber um voto do conselho me nomeando interinamente CFO. A gente não teve nenhuma disrupção administrativa das atividades de CFO. A gente conseguiu trazer todo o apoio psicológico e de segurança para a família e para... Mas isso tudo estava escrito. Isso tudo tinha uma cultura de gestão de risco dentro da organização. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a organização tem que ter essa cultura. E, muitas vezes, eu vejo envolvimento de alguns nomes conhecidos, por exemplo, agora na questão das fake news. Muitas vezes, o nome do personagem e o nome da empresa se misturam demais. Isso aí realmente é um grande perigo, né? Quando você se expõe de uma maneira pessoal e tem um drag along da sua empresa para dentro da crise. Normalmente, quando as empresas têm uma boa governança e têm um sistema sólido, isso não acontece. Então, elas ficam menos suscetíveis a esse tipo de mistura de imagem pessoal com imagem da empresa. Tem vários aspectos, Aloysio, mas eu acho que por aí dá para a gente começar a bater bola. Interessante isso que você falou, Edu, porque, só um instantinho, Daniel, porque você tem, muitas vezes, uma empresa que surgiu através de um empreendedor, e esse empreendedor depois vai agregando acionistas. Geralmente, esse processo ele tem que ser acompanhado com uma governança crescente e sendo implementado. O problema é que, às vezes, não acontece. Você tem uma empresa familiar que tem sócios de fora e com algum tipo de controle que entra muito mais, talvez, no âmbito financeiro, mas não se pensa nesse tipo de situação que você acabou de levantar. Atitudes como essa da Libras, de montar um manual e uma estrutura, um procedimento a ser adotado, são raríssimos. Eu não conheço muita empresa que vai por esse lado, não. É que para o setor, e o Murilo conhece isso, o setor aeronáutico, ele de certa maneira, bom, aquela que a gente brinca, né? O homem não foi feito para voar. Então, a possibilidade de acontecer alguma coisa trágica está sempre latente. Então, a aviação, em geral, ela é aquela que setou uma série de estándares no mundo. Por exemplo, a ISO 9000 veio do processo de construção e manutenção de aeronave e que passou para outras empresas. A mesma coisa, a gente tem regulamento até na maior parte das empresas para você, que que já servem de um pequeno embrião do sistema de gerenciamento de crise. Mas agora, qualquer empresa no mundo, sobretudo as empresas listadas, elas hoje em dia, isso é bastante comum. Já houve assim, existem empresas que até para você virar acionista, você vai revirar, saber se ela tem um bom sistema de gerenciamento de crise, como ela tem um sistema de gerenciamento de risco. A parte de gerenciamento de crise, ela se insere, né, na questão do gerenciamento de risco da organização. As empresas com acionista francês têm também essa característica de sempre pensar no pior, né? Não sei se é exatamente algo que faz parte da cultura francesa, mas eu percebo que toda empresa com origem da França, geralmente você tem alguma coisa no business plan, assim, bom, e se acontecer tal coisa? Aí tem um manual. E se cair uma bomba atômica? Vai ter também uma previsão para isso, né? O Daniel queria fazer uma colocação. Por causa da vizinhança dos franceses. Já foram invadidos várias vezes, né? Deve ser por isso. Daniel queria falar alguma coisa, né? É um adendo só que o Eduardo falou, eu concordo com tudo que ele disse. Eu peguei alguns dados aqui sobre isso e teve uma pesquisa da PwC de 2019 que fala que 70% das empresas brasileiras tiveram uma crise nos últimos 5 anos e 95% esperam uma crise nos próximos 5 anos.
Então, quer dizer, se existe uma probabilidade histórica alta de uma crise e você espera isso, hoje é meio que impensável você não ter algum controle sobre isso, né? Alguma mínima estrutura de como fazer uma reação rápida para quando surgir algum problema. Agora, tem vários tipos de crises, né? Existe aquela crise em que você tem culpa, você fez alguma coisa errada, ou voluntária ou involuntariamente. Tem aquela crise que você foi envolvido, mas não necessariamente é o personagem principal. E tem aquela crise que você não tem absolutamente nada a ver e te pega de rodão, né? Então, Murilo, no ambiente aí que você está acostumado, que você lida com crises não só de políticos, mas também com algumas corporações, qual é a mais complicada? Quando a pessoa tem culpa, ou melhor, quando a empresa tem culpa, quando não tem culpa, quando é envolvida? É o caso assim que você acha que é mais complicado? Luiz, muito paradoxal, porque às vezes a empresa tem culpa, mas ela assimila a questão, né, processa a questão e reage positivamente ao desafio. Existiam situações onde claramente a empresa é culpada, ela assume a culpa e ela responde positivamente. Então, ao responder positivamente, ela consegue minimizar muitos dos efeitos negativos. Eu vi isso em pelo menos 2 ocasiões muito dramáticas, com pessoas que morreram, com grandes debates judiciais de responsabilização, mas que a empresa teve a condição de rapidamente entender a sua responsabilidade e reagir adequadamente. Em outras situações, a empresa, às vezes até porque a culpa não fica muito esclarecida, ela demora a se posicionar dentro da crise, e isso é o grande problema que eu vejo numa crise, é a falta de posicionamento, é a falta de convicção do seu papel. Quando a empresa não tem a convicção do seu papel frente à crise, isso, para mim, é o grande desafio que tem que ser enfrentado inicialmente. Eu me lembro de um outro caso que a empresa dizia, mas eu não tenho certeza da minha culpa. Aí eu respondia, mas você tem certeza da sua responsabilidade? Aí ele dizia, sim, eu tenho certeza da minha responsabilidade porque eu pertenço a essa comunidade, eu faço parte dessa comunidade, eu emprego pessoas dessa comunidade, então eu sou responsável pela comunidade também, pelo meu papel institucional. Eu falei, bom, muito bem, então essa é a sua convicção. Você não sabe se você tem culpa e a culpa vai ser apurada, mas você tem a responsabilidade. Então, isso aí é um ponto central na gestão de crise, é saber exatamente qual é o papel da empresa frente à circunstância que ocorreu. E essa convicção é que determina a boa gestão da crise, na minha opinião. Edu, isso está no manual que vocês produziram ali, qual é o papel, responsabilidade? Existe uma previsão de como se portar junto à imprensa, que atitude estabelecer? Sim, como a gente estava discutindo anteriormente, até os personagens que participam, né? O nosso, por exemplo, o manual que desenvolvemos na época tinha até uma peculiaridade. O CEO não estava na linha de frente da resposta à crise. Ele era informado para tomar a melhor decisão. Então, coisas desse tipo. Quem que vai... primeiro, comunicação, como disse o Daniel, comunicação, RH, dependendo do ramo da empresa, a área de segurança corporativa, TI. Isso são áreas que são imediatamente envolvidas e realmente a gente tinha um processo mesmo de sala de crise, não era uma força de expressão, era uma sala reservada, com segurança na porta e documentação que não entrava e que não saía sem autorização. Então, é realmente um processo, tem que ser um processo, porque na hora da crise é difícil você reagir totalmente na sua vamos dizer assim, com a emoção. Isso se você deixar a cargo da emoção, você vai perder metade dos pontos realmente importantes do gerenciamento da crise. E eu concordo totalmente com o Murilo, a assertividade em responder à crise
é aquilo que faz a diferença de como a empresa vai sair do lado de lá. Não vamos esquecer, sendo um dos pilares da governança, e a governança tendo por responsabilidade levar a empresa ao futuro, criando valor para acionista, isso a gente tem que se despir de qualquer vamos dizer assim, de personalismo nessa hora. Eu me lembro o exemplo, eu estava ouvindo o Murilo, lembrei do caso da Uber, né? Um Uber, uma potência mundial, um sujeito genial que criou o sistema, mas ele esteve envolvido em questões de assédio, questões de incitamento ao uso de droga, quer dizer, uma coisa. Ele teve que sair. Ele era o presidente, ele era o acionista majoritário. Ele teve que deixar o posto de CEO, né? Nessa hora, a gente tem que ter um processo, um sistema claro, porque senão é perda de valor para o acionista. Uhum. Daniel, como é que fica na hora em que tem o problema, a empresa, como o Murilo bem ponderou, o Edu complementou, a empresa tem que se posicionar, tem que ter a clareza da sua responsabilidade. Como é que fica o trabalho, o teu papel como advogado? Porque rapidamente você tem que fazer um filtro entre aquilo que se quer falar e aquilo que se pode falar aos olhos da lei. E isso deve ser muito complicado, porque a capacidade de resposta tem que ser praticamente imediata, né? Luiz, é um excelente ponto e obrigado pela pergunta. Realmente, esse é uma dos... no dia zero, ali no momento da crise, em que a crise aconteceu, esse é um dos pontos que nós dedicamos mais tempo. Por um lado, tudo que você pode falar, sem ter a visão do todo, pode acabar gerando um problema para você no futuro. Então, se por um lado a resposta tem que ser o mais rápido possível, ela também tem que ser da forma mais correta possível. E se nós não temos a visão do todo, é melhor não falar nada, tá? Até do ponto de vista jurídico. É muito complicado você falar alguma coisa e ter que voltar atrás depois. É pior do que ficar quieto e trabalhar numa investigação séria, numa investigação correta, saber quais são os fatos e depois se posicionar. Então, apesar dessa ânsia, e eu concordo com você que ela existe, os veículos de mídia vão atrás das empresas, fazem as perguntas que estão no papel de fazer, que eles têm que fazer, mas é muito importante para a empresa também saber aonde que ela está pisando. Então, normalmente, o que a gente faz quando está numa situação dessa? Primeiro quais são os fatos que nós conhecemos hoje? Tá? Segundo ponto, com os fatos que nós conhecemos hoje, nós conseguimos nos posicionar, nós temos possibilidade de adotar ou assumir algum tipo de responsabilidade, ou ainda está muito prematuro? Caso a resposta ali seja de que nós temos alguma possibilidade de posicionar, a questão é nosso posicionamento, quais são os riscos que o nosso posicionamento podem gerar para a gente no futuro, em termos de procedimentos. Então, mapear todos os processos que podem surgir, todas as autoridades que podem estar envolvidas, todas as responsabilidades que podem implicar para a empresa, de uma extrema importância, porque você precisa saber onde que você está pisando. Tá? Se a resposta for essa e a gente tem condição de assumir a responsabilidade naquele momento, ótimo. E aí eu concordo com o Murilo. É bom ser assertivo e é bom resolver o problema o quanto antes. Mas se a resposta for negativa, se nós não temos os fatos ainda, se nós não sabemos quais são as autoridades que estão envolvidas, nós não sabemos aonde que essa crise pode chegar, é importante ter calma também para dar um passo atrás, reunir o time e estabelecer um plano. E aí você pode até coordenar isso com as autoridades, que elas estão abertas para isso, estabelecer um plano que você consiga juntar os fatos, entender qual que é a questão, entender os riscos e tomar uma atitude o quanto antes. Mas essa clareza do tamanho do problema que você tem, das pessoas, dos atores envolvidos e dos fatos que estão envolvidos é de suma importância nesse dia zero, como você falou. Queria perguntar para vocês agora, começando pelo Murilo, quem é o melhor porta-voz numa crise? É o próprio CEO? É alguém da estrutura da empresa, que não o presidente, ou um terceirizado?
um porta-voz profissional. Murilo, o que você acha desses três aí? Quem é o melhor porta-voz numa situação de crise? Depende da crise e depende do público que se queira falar, porque muitas vezes o presidente, por exemplo, seria a pessoa para falar, porque é o presidente da empresa, mas ele já está queimado pela crise, por exemplo. Então, ele já entra com um déficit de credibilidade na história. Então, isso pode prejudicá-lo. Por outro lado, talvez aí, se o público a ser sensibilizado é um público do lado jurídico ou do lado financeiro, do mercado financeiro, então um interlocutor que tem uma credibilidade adquirida previamente junto a esses públicos pode ser a pessoa mais adequada. O importante numa crise é que, se você não contar a sua história, alguém vai contar a sua história por você da maneira que ele quiser. Então, é importante que quem está como vítima da crise conte a sua história. Agora, o interlocutor vai depender das circunstâncias. Claro que, se a gente reunir legitimidade, legalidade e relação com o problema, um presidente, uma figura do staff da empresa que possa matar no peito e levar a mensagem, é a figura ideal, por reunir essas condições. Mas isso não é uma regra absoluta. Como eu disse, depende do público que se quer atingir, depende da circunstância da crise e depende também da capacidade da pessoa se comunicar, porque muitas vezes, se a pessoa tem essa legalidade pelo ocupar o cargo, tem a legitimidade de integrar a empresa, mas, ao mesmo tempo, não tem a condição de comunicar, isso pode ser ruim. Como você mesmo falava numa conversa anterior nossa, que as reações dos diretores da empresa às perguntas que os jornalistas faziam sobre a crise que a empresa estava vivendo demonstravam claramente que eles não estavam preparados para lidar com o problema. Então, você traz um cara da empresa e ele não está preparado para se comunicar, ele pode até agravar o problema. Então, é uma decisão que tem que ser tomada à luz desses vetores que eu falei. Edu, o que você acha? Você acha que quem é o melhor porta-voz para a empresa no momento de crise? Eu sobrescrevo o que o Murilo falou, porque tem crises e crises, não tem como você criar uma regra. Normalmente, toda empresa, até por uma questão toda empresa com uma boa governança tem porta-vozes determinados, pré-determinados. Então, e obviamente o presidente é o primeiro deles, tem que ser. Mas existem situações em que até o personagem está desestabilizado, talvez psicologicamente. Como é que você vai colocar um sujeito desestabilizado para ajudar a debelar uma crise? Impossível. Ou porque se envolver pessoalmente, ou porque, enfim, envolve alguém do círculo dele. No caso também, e de novo, o melhor porta-voz também, eu vou juntar as duas falas aqui do Daniel e do Murilo, porque também depende do tipo de informação que você tem, né? Então, por exemplo, em algumas áreas é muito fácil você dar credibilidade através de um técnico falando, desde que você tenha a informação e desde que você possa dar a informação. Então, o técnico traz um nível de credibilidade. Por isso que são decisões, o comitê de crise tem que trazer tudo isso para dentro dessa sala de crise, tem que ser feito vamos dizer assim, amassar muito barro aí, até que o executivo principal da empresa, junto eventualmente com os comitês do conselho, possam determinar qual é o que a gente chama de LTT, o Line to Take. O Line to Take é aquele, o que você vai falar. E aí, quando você souber o que você vai falar, aí você determina quem é a melhor pessoa para aquele momento transmitir a mensagem. Com a melhor narrativa, né? Com a melhor narrativa e quem é o melhor posicionado para trazer isso que o Murilo chamou, a credibilidade, a autoridade naquele determinado assunto. Daniel, vai acompanhar o relator ou a opinião é diferente? Eu jamais ousaria ir contra Murilo e Eduardo.
Começando por aí. Eu vou totalmente com o relator. Eu acho que o posicionamento dos dois, os posicionamentos são perfeitos. Inclusive, eu acho que se tem algum adendo para fazer, e com base na minha experiência e na gestão de crises, é que o controle da narrativa é importante, passar a sua história é importante, e até a não comunicação é uma comunicação ativa. É uma decisão consciente de não comunicar naquele momento ou de comunicar. Tá? De qualquer forma, tem que ser uma decisão ativa, pensada, porque o reflexo disso pode ser bem importante. Bom, eu queria só mudar um pouco o foco da questão de gestão de crise. A gente falou muito de um tipo de gestão, queria falar agora de outro, que é a crise que surge quando existe uma disputa entre empresas ou entre pessoas, que isso é algo que ocorre com muita frequência, e daí se criam dois polos disputando a tal da narrativa, como o Daniel falava, e isso, então, gera a chamada guerra de narrativas, né? Isso é algo bastante comum, a troca, digamos, de factóides de um lado ou de outro, gerando, então, uma intervenção de talvez mais jornalistas dentro da equipe, junto à imprensa, tentando plantar notas ou tentando pautar as redações. No mundo político, a gente vê muito isso, né, Murilo? Esse tipo de disputa entre, por exemplo, grupos antagônicos que tentam dominar a narrativa através dos jornais e revistas. Como é que você vê esse tipo de crise em si? Ela é mais complicada ou menos complicada do que aquele anterior, que é muito mais pautado por um fato que eclode, né? Uma situação que catalisa a crise? Uma disputa política, ela consome mais dos seus gestores? Ela consome sim, porque a mídia ela assumiu um papel quase de religião na sociedade moderna, na sociedade contemporânea. E ao assumir esse papel de religião, e ao incorporar o politicamente correto como um credo, então ela passa a ser um árbitro dos acontecimentos. Ela não é apenas uma informação dos acontecimentos. Ela toma partido. E o Brasil ele tem uma questão que é anterior, que foi o próprio engajamento da mídia na luta pela redemocratização do país. Quer dizer, então, ela evolui para uma posição militante, né, ideologicamente comprometida, e isso termina forçando, né, quase que naturalmente, a um partido com relação aos acontecimentos. Isso é um ponto. E hoje, com a concorrência das redes sociais, a mídia se sente mais ainda pressionada a dar opinião, a se posicionar. E também há um outro fenômeno, quer dizer, que independe desse aí, que é a questão da civilização do espetáculo que a gente está vivendo e que é objeto de um livro magistral do Mário Vargas Llosa a respeito do momento que a gente vive. Então, isso tudo gera uma mediatização da política, uma mediatização da justiça. Eu dou um exemplo, por exemplo, um exemplo simples. Em muitas operações, o objetivo de mediatizar uma operação, ou de busca e apreensão, ou de condução coercitiva, é justamente de criar perante a opinião pública um pré-julgamento a respeito daquele que está sendo investigado, de maneira a constranger as esferas judiciais a respeito daquela culpa, ou seja, de pré-julgar o indivíduo, né, e colocá-lo numa situação não de isenção perante o juiz que vai julgá-lo a respeito do eventual crime. Então, isso é um ponto. Outro ponto que é muito grave nessas crises de hoje é que, muitas vezes, se busca o autor para um crime e, outras vezes, se busca um crime para um autor. Quer dizer, ora, a questão de encontrar o autor de um crime está ok. Agora, arrumar um crime para um autor é bastante questionável. Eu me lembro aí do episódio que envolveu o ex-presidente Michel Temer, que começa a investigação com um decreto quando ele era vice-presidente ainda, com relação aos portos, e aí, na medida que aquela primeira suspeita não se realizava, foi se aprofundando até
tentar chegar a um ponto onde existia uma culpa do presidente. Ali parecia que se buscava um crime para o autor. Então, isso tudo gera uma confusão muito grande. É você ter, de um lado, a civilização do espetáculo, do outro, a mediatização da justiça, e do outro também essa crescente a função opiniática da imprensa e menos informativa. Ela busca mais causar uma mobilização, não digo que são todos os veículos, mas parte do nosso noticiário vive hoje em cima desse império do opinativo. O mais curioso de tudo é o seguinte: o que a gente nota é que também virou um circo do Jack of all trades. Então, a mesma pessoa fala sobre tudo, né? Fica ali, né, no seu gabinete, na sua cadeira, e ali fala sobre política internacional, política interna, Mercosul, Lava Jato, fake news, redes sociais. E aí, ou seja, os assuntos vão se sucedendo e as opiniões vão de bate-pronto num nível de superficialidade muito grande. Então, hoje, a gente vive de uma forma trágica até a morte do especialista. E isso é um desafio muito grande para a sociedade moderna. Isso não deixa de ser uma concorrência injusta, porque até então esse papel de falar sobre qualquer assunto era de nós, jornalistas, né? Então, agora já tem outras pessoas que podem falar de física quântica até política econômica. Assim não dá. Você tá defendendo a corporação, mas o fato é que hoje o jornalismo bem-sucedido virou de opinião. Isso me lembra uma história que o Negreiros, Zé Negreiros, meu querido amigo, que foi para o andar de cima, contava que lá nos velhos tempos do Diário Carioca, um jovem foca estava sentadinho lá na sua mesa e o editor o chamou e disse: vem cá, fulano. Ele foi. Ele disse: olha, hoje você vai escrever a coluna principal coluna do jornal. Ele falou: eu? Você. Não, eu vou lhe dar todo o material, você só vai dar uma ajeitada, eu faço a revisão, não se preocupa, não. O sujeito fez. Muito bem, durante 3 dias o jovem foca estava ali na coluna principal assinando como interino. No 4º dia ele já chegou bastante confiante, olhou para os colegas e disse: hoje eu vou acabar com a Inglaterra. E aí ou seja, ele já se sentiu capaz, depois de 4 dias assinando como interino, poder destruir a Inglaterra com as suas opiniões. Então, é uma questão muito séria a opinião. E aí eu me refiro ao que eu falei logo no início, é o fato do jornalismo ter assumido o papel da religião. Isso aí é uma questão muito, muito importante, uma reflexão muito importante a ser feita. Até porque a gente entra num capítulo que é o assassinato de reputações, né? Quando você dá digamos, a possibilidade de alguém redigir uma notícia com aquele aposto, vírgula, implicado na operação Lava Jato, vírgula, você já criou um juízo de valor que é muito complicado. E isso aconteceu bastante durante essa própria operação, que a gente tem que, evidentemente, reconhecer o seu valor, uma vez que botou vários corruptos na cadeia, mas também durante o processo nós tivemos alguns atropelos que prejudicaram sensivelmente a reputação de certos personagens que não tinham exatamente muito a ver com tudo aquilo. Falando Luiz, ainda em relação... Luiz, eu aqui vou abusar aqui. Você hoje não vai ficar na meia hora, não. Hoje você vai mais longe. Só um detalhezinho. Por exemplo, quando vão falar mal de uma empresa, se coloca o nome da empresa, né? Agora, se vão falar bem da empresa ou se chamam o executivo para dar uma opinião, muitas vezes, a maioria dos veículos, não dá o nome da empresa. Olha, de acordo com... Aí coloca lá o gerente de uma empresa de varejo. Ou seja, essa situação de ambiguidade no tratamento da informação é muito ruim, mas essa outra que você falou é muito pior, porque, na verdade, quando o jornalista vira um religioso, ele faz um julgamento moral da informação que ele vai dar. Ele faz um pré-julgamento moral, e isso embute uma punição prévia que pode ser destruidora. Quem comenta isso muito bem num livreto chamado Sobre a Televisão é o
francês Pierre Bourdieu. É um livro muito interessante. Murilo, você que foi presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso, você tem percebido que isso surge também nos debates ali entre os deputados e senadores? Olha, o debate de fake news em 2017, 2018 foi muito intenso no Congresso e existiam duas linhas de raciocínio. Uma de não se fazer nenhuma espécie de cerceamento, né? E outra que defendia a responsabilização das plataformas acerca das notícias. No final, prevalece até uma ambiguidade, uma visão libertária da imprensa de que obrigar as plataformas a identificar quem faz uma postagem ofensiva seria um cerceamento da liberdade de expressão. No entanto, se cria aí um paradoxo, porque a imprensa responde judicialmente por aquilo que ela publica. O Daniel pode falar muito bem disso. E o jornalista também. Agora, no caso das redes sociais, não. Por quê? Primeiro, não há um instrumento decisivo de publicação, de punição das plataformas. E segundo, que as plataformas se escudam também na transnacionalidade. Dizem, não, o servidor está lá na Busan-Tânia. Então, a sua ordem judicial não alcança a Busan-Tânia. Enfim, então isso gera uma ambiguidade no tratamento da questão. Nós, no Conselho, não chegamos a um consenso. Eu, pessoalmente, defendia uma tese de que deve haver uma identificação e que, se a plataforma não quer disclosure, abrir para o ofendido e para a justiça o agressor, que ela então assuma a responsabilidade. E a plataforma não quer, ela quer dizer assim, não, eu só faço o trânsito das informações, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí está na raiz do problema do Trump agora. Não é um debate fácil, não é um debate fácil. E, no final, o que vai resolver fake news é a educação. E como nós estamos muito atrasados nisso, vai demorar muito tempo ainda. Bom, tanto nessa questão da fake news, como também numa disputa corporativa, uma disputa entre personagens, você tem situações que geram, digamos, certas injustiças, e essas injustiças, elas muitas vezes, do lado injustiçado, isso acaba provocando uma necessidade de resposta. Então, Daniel, como é que você vê esse tipo de situação? Às vezes, nós temos alguém que se sinta ofendido, machucado, injustiçado e queira responder. Mas, muitas vezes, é melhor ficar quieto do ponto de vista jurídico. Você concorda com isso ou você acha que sempre precisa ter alguma resposta? Aloysio, eu acho que não tem uma resposta fácil para essa pergunta. Tá? Primeiro, eu concordo com tudo que o Murilo falou. Eu acho que é sempre muito bom escutar o Murilo falando sobre esse tema, e principalmente quando a gente está falando sobre liberdade de expressão, que também é um tema muito caro para todos os advogados, como vocês sabem. Acho que a gente volta lá para John Mill, que talvez o maior defensor da liberdade de expressão, e ao mesmo tempo ele próprio colocou alguns freios ali. Realmente, se uma pessoa está ofendida e o reflexo que isso pode gerar para a própria pessoa é gigantesco hoje. Hoje a gente está vivendo alguns fenômenos na internet que eram impensados há 2 anos. Recentemente teve o fenômeno do cancelamento, as pessoas serem canceladas na internet, serem boicotadas. Aí eu tenho fake news. Então são fenômenos novos que o direito ainda está longe de chegar no mesmo passo. A realidade está sempre 2 ou 3 passos na frente do jurídico. Mas indo para a sua pergunta, uma pessoa está ofendida, ela recebeu algum tipo de ofensa. Os riscos envolvidos de retrucar na mídia são altíssimos. Primeiro, por conta desses fenômenos de rede. Algo que você fale pode gerar um discurso de ódio, um discurso de retribuição, que você não vai ter controle sobre isso. Outro dia, um professor meu foi para o andar de cima também, como o Murilo falou, e teve um determinado ministro do STF que reconheceu, olha, sinto muito por ele, tudo isso.
as pessoas que eram contra aquele ministro do STF começaram a falar mal do falecido. Ah, se ele está apoiando, o falecido deve ser isso, deve ser aquilo outro. Então, quando você retruca numa mídia social, você está sujeito a isso, você está sujeito à possibilidade de uma sanção ali moral, uma sanção social, que não é uma sanção jurídica, mas que até psicologicamente pode ser muito maior. Então, o que nós vimos é que as pessoas que buscaram ali no judiciário algum tipo de reparação acabaram tendo algum tipo de retribuição mais razoável, em algum sentido, em vários casos, e fica menos a vingança social e talvez a retribuição jurídica. Tá? Então, é esse o embate que nós temos hoje. E para as pessoas que se sentem ofendidas, são essas as considerações que ela tem que levar que tem que pensar na hora de retrucar uma ofensa. Eu dou uma pergunta aqui. Quando o seu adversário é alguém que tem autoridade, você está numa situação na qual você está do lado privado e do outro lado tem alguém com uma caneta azul, digamos assim. Como é que é a situação? Isso é muito comum em todo o setor que tem uma regulação muito forte, né? Eu acho o seguinte, de novo, vou retomar a questão da governança. A empresa com uma boa governança e um bom planejamento estratégico, né, ela vai ser surpreendida por situações, por notícias, por um monte de coisa. Mas quanto mais sólido for o dever de casa feito, menos suscetível ou mais do que isso, ela vai saber como responder. Vai saber responder com autoridade. Acho que o Airbus é um grupo muito ativo no setor de defesa. O setor de defesa é um setor que é um oligopsônio, só tem um cliente que chama-se governo, né? Então, o pessoal do lado de lá com quem você está falando tem a caneta na mão o tempo inteiro, tá certo? Eu nunca vi acontecer uma situação de falta de razoabilidade do lado de quem tem esse poderio face a um privado, desde que você tenha você saiba de onde você está vindo, onde você quer chegar. Se você titubear, realmente aí, vamos dizer assim, fica uma luta injusta e inglória. Eu acho que você tem que saber um bom planejamento estratégico, saber da onde você está saindo, onde você quer chegar e que você não está fazendo nada de errado, que você não está fazendo absolutamente nada de... você não está ferindo princípios éticos, morais ou comerciais na tua relação com o cliente. Eu acho que essa é a melhor maneira de tratar qualquer situação onde existe essa questão do poder da caneta. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês três agora, para a gente encerrar, mas o Murilo quer falar alguma coisa antes. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Opa, claro. Eduardo, na sua experiência, você, enfim, você viveu crises importantes. Você acha que no que se chama comitê de crise, ele deve ser multidisciplinar, ou seja, ele deve ter pessoas com diferentes formações, um advogado, o jornalista, o publicitário, até mesmo um cientista político ou um sociólogo, até um psicólogo, em alguns casos. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu queria ouvir a sua opinião, a sua experiência. Se nas crises que você gerenciou, existia essa pluralidade de formações aí no comitê que geria o problema. Então, no nosso caso, a experiência da indústria aeronáutica, nosso comitê de crise ele era liderado pelo departamento jurídico e a comunicação, o RH e a segurança corporativa eram membros natos do comitê.
A partir daí, a gente adicionava na medida, ou dependendo da característica da crise, a gente adicionava disciplinas. Como eu disse, quando houve o falecimento de um vice-presidente meu, a gente chamou, por exemplo, para se incorporar a psicóloga do departamento de RH para dar um apoio à família, para dar apoio enfim. Eu acho, sem dúvida, para começar, só o Aloysio, eu acho que da nossa turma aí sabe que minha formação inicial é de cientista político e sociólogo. Então, muita gente acha que eu sou engenheiro pelo tipo de atividade que eu já fiz na minha vida. Você pode ver, Murilo, ninguém é perfeito, né? Pois é, olha só, aqui a gente tem 2 advogados e 2 cientistas políticos. Olha só, em 3. E 2, você é advogado também? Não, digo, em 3 pessoas nós temos... Em 3 pessoas. E 2 sociólogos também, né? Eu não digo que eu sou sociólogo, eu tenho um doutorado em sociologia, mas vai lá que já me coloca num ponto. Mas eu acho fundamental que você possa ter o máximo possível de experiências à sua disposição, né? E o máximo de backgrounds. Isso é fundamental, fundamental. Porque imagina só um problema técnico que causa uma crise. Um problema técnico respondido apenas pelo engenheiro pode, como disse o Daniel, pode aprofundar a crise, entendeu? Você pode dizer aquilo que você eventualmente não gostaria de dizer. O cara vai começar a... A gente teve o acidente do helicóptero do filho do governador Alckmin. Eu tinha um engenheiro meu de investigação de acidentes no local, por uma coincidência maluca. Ele estava fazendo uma visita técnica ao estabelecimento quando houve o acidente. Ele foi uma das primeiras pessoas a chegar no local. Agora, ele é um cara extremamente experiente. Ele sabia que ele demoraria muito tempo até ele poder falar alguma coisa para alguém, né? Bom, para a gente encerrar esse nosso programa, eu vou pedir para cada um de vocês para dizer, se você tiver um amigo enfrentando uma crise, qual é o único conselho que vocês dariam, e bem curto? Edu. Eu acho que esteja preparado antes. É complicado isso, sabe? Você entrar no meio de uma crise sem ter um mínimo... Hoje, nenhuma empresa e nenhuma organização, Aloysio, pode se dar o luxo de não ter minimamente um planejamento, tá? Tudo bem, alguém certamente não estava na maior parte dos manuais de crise uma pandemia descrita e como você vai responder a uma pandemia. Mas agora qualquer empresa vai ter que ter, né? Da mesma forma que o grupo Airbus me questionou por que eu não tinha uma previsão para resposta a terremoto na cidade de Itajubá. Eu acho que isso nunca acontecerá, né? Era razoável que tivesse ficado de fora esse item, mas hoje em dia todo mundo tem que estar minimamente preparado. Eu não vejo alguém se meter numa situação, um amigo se meter numa situação que minimamente ele não previu, ou minimamente ele não sabe que os riscos que ele estava correndo quando ele se meteu nessa situação. Daniel, o único conselho que você daria, se pudesse dar? Até pela não pretensão de dar um conselho, eu vou tomar emprestado aqui, que eu conversei recentemente com o meu querido sócio Celso Mori sobre isso, e nós tocamos mais ou menos um ponto parecido, Luiz, e tomando por empréstimo aqui dele, acho que o conselho encare a crise com realismo e com otimismo. Seja realista para não dourar a pílula, para evitar os percalços aí do caminho, para não fazer com que a comunicação com os seus funcionários tenha que voltar atrás ou que você gere uma expectativa que possa ser frustrada. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos crises
com frequência, uma frequência talvez maior do que o que a gente queira, e nós já aprendemos aí a duras penas que elas têm início, meio, fim, até a próxima crise. Então, aproveite o interregno entre as crises e tenha o otimismo de saber que essa também vai passar, que vamos tentar minimizar os riscos para fazer com que ela passe da melhor forma possível, mas tenha esse otimismo que é com ele que a crise vai passar da forma mais fácil para todos. Murilo, qual seria o seu conselho? Ligue para o seu melhor amigo dentro daquelas circunstâncias. Se for uma crise de saúde, ligue para o médico. Se for uma crise jurídica, ligue para um advogado. Mas a primeira reação que alguém deve ter numa crise é ter muita fé, né? Esperar o melhor e se preparar para o pior, porque se você está preparado para o pior, você consegue eventualmente superar as consequências negativas do problema. Nas crises, eu sempre começo a avaliação da crise do pior cenário possível para o dia zero, que é aquele dia. Então, a gente projeta o problema para um futuro com a pior circunstância possível, que é o mais trágico que pode acontecer a partir dessa crise. E numa engenharia reversa, você ir desmontando paulatinamente os problemas para que esse cenário não se realize. Mas, olha, eu responderia de cara, ligue para aquela pessoa que você confie e que seja mais adequada para o problema que está surgindo na sua vida. Eu vou tomar a liberdade também de dar o meu próprio conselho, e seria o seguinte: primeiro, tenha sangue frio. Encare essa crise como se não fosse com você, como se fosse uma terceira pessoa, e tenha a capacidade de analisar friamente o que está acontecendo. Principalmente porque vai passar por alguma razão que foge ao seu controle, ou porque a mídia vai perder o interesse, ou porque vai acontecer outra coisa, ou porque a justiça vai encontrar uma solução, mas em algum momento a crise ela vai se encerrar. Isso não quer dizer que vai se encerrar bem para você ou ruim para você. Vai terminar, mas a questão é a gente saber que precisa ter sangue frio. Isso é um ponto importantíssimo. E sem esse sangue frio, se toma decisões intempestivas, cabeça quente, e é a última coisa que você pode fazer dentro de uma situação como essa. E outra coisa, escute quem está ao seu redor. Como o Murilo falou, ouça o seu melhor amigo. Como o Edu falou, monte um grupo multidisciplinar e escute essas pessoas. E, principalmente, ouça o seu advogado. É meio estranho um jornalista falar isso, porque dentro de uma gestão de crise, geralmente existem dois grupos antagônicos, o jornalista e o advogado. Geralmente o jornalista quer uma nota de um jeito, o advogado quer de outro. Isso é absolutamente comum. Quem vai mediar isso, quem vai decidir o destino final, é ou o chefe desse comitê ou é o próprio presidente da empresa. Mas o fato é o seguinte: ouça. Você não pode se deixar pela emoção e tomar a decisão da sua própria cabeça, ou pior, com o seu coração ou com o seu fígado. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço demais os nossos queridos colegas aqui, Daniel Rebelo, Eduardo Masson, Murilo de Aragão, e tenho que agradecer também aos nossos patrocinadores, a Fricom, do CEO Jean-Marc Schiffler, Grupo J. Scheble, do Leonardo Scheble, SARS, pelo seu CEO Cássio Portaglione. Agradeço a todos e deixo aqui, então, um tchau para todos, que os meus amigos também fiquem bem, e a gente se vê no próximo episódio desse programa Money Reports TV Money Talks.